Feliz segunda-feira! A semana começou e é muito abençoada. Falamos nesses últimos dias sobre ansiedade e se você tem gigantes para derrubar, o Senhor é contigo. Como Davi, vai para a batalha com a certeza de que você vai vencer porque o Senhor está contigo. Dedicação máxima, trabalho, disciplina, perseverança e fé. Fé é fundamental. Fé nos traz a esperança que o mundo não tem. E nós sabemos que aquele que prometeu é fiel. Bendito o homem que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Eu queria concluir aqui essa jornada do capítulo 6 de Sermão do Monte, lendo 2 versículos que nós acabamos pulando, né? Mas foi algo de Deus mesmo, para chamar a tua atenção nessa segunda-feira, sobre a forma como você tem enxergado a tua vida, a forma como você enxerga os seus desafios, a forma como você enxerga o teu casamento, como você enxerga de repente os teus filhos, como você enxerga a igreja, como você enxerga o ministério, como você enxerga a si mesmo. O Senhor Jesus fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, você tem 2 opções. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Isso é tão interessante porque é fato. A pessoa que tem um olhar pessimista, a pessoa que tem um olhar mau, que tudo é difícil, que tudo é pesado, a pessoa que critica de forma dura, não construtiva, o que ela traz para ela é um ambiente de tristeza, de sofrimento, de morte, de angústia, de ansiedade, é fato. Mas a pessoa que tem os olhos de Jesus, ela tem uma percepção completamente diferente das suas lutas, das suas dificuldades, daquilo que ela está enfrentando naquele momento. Eu, na minha jornada, fui muitas vezes edificado em fé por pessoas que estavam enfrentando enfermidades mortais. Inclusive, algumas delas foram recolhidas. Mas quando eu via a alegria dessa pessoa no meio do sofrimento, ela forte, ela louvando ao Senhor, aquilo me constrangia de tal jeito. Eu pensando, eu tenho saúde, tenho força, estou com a minha vida liberada para trabalhar, para estudar, e a pessoa não consegue realizar muitas atividades em virtude do seu quadro de enfermidade. Assim já vi, por exemplo, quando estive em uma viagem em Angola, em uma missão, nós fomos para uma comunidade extremamente pobre. E na verdade é uma pobreza completamente diferente, porque a pessoa não tem acesso a absolutamente nada, vive de uma forma muito simplória, né? Muito antiga até, os hábitos muito antigos. E eu vendo aquela pessoa comendo aquilo que ela planta, comendo a mesma coisa todos os dias e cruzando 4 quilômetros para buscar água, aquilo me deixou extremamente constrangido, porque a alegria daquela pessoa em estar cuidando da sua família, mesmo em condição tão difícil, revelou para mim que aquela pessoa tem olhos bons e que nós muitas vezes temos olhos maus por causa do ambiente, né, da geração, das influências que nós temos, tão gananciosas, tão corruptas muitas vezes, perversas, e que por mais que você esteja na igreja, seja santo, de repente você nem percebe que você está com a tua visão contaminada. Então aqui Jesus chama a nossa atenção para a forma como nós percebemos o mundo. E eu falo assim no aspecto espiritual, mas também no aspecto moral, humano. Como isso afeta diretamente a nossa vida. Então o que é a luz? A luz é a verdade. A luz traz a revelação da verdade. Porque aonde há escuridão, há falta de clareza, há espaço para ações obscuras. Então, se você quer ter uma vida esclarecida, se você quer
ter uma vida frutífera, abundante e alegre, seja qual for a situação que você enfrenta, você precisa enxergar como Jesus enxergava. Veja ao longo da jornada, eu sei que hoje está um pouquinho mais longo o nosso vídeo, mas veja quantos momentos, né? Jesus com seus discípulos, e eles tinham visões diferentes diante da situação problemática. Veja como Jesus enxergou a multiplicação dos pães e dos peixes, como os discípulos enxergavam somente a necessidade, ou que 5 pães e 2 peixes, muito pouco, né? O que dá para fazer com isso? Pois é. Veja o desespero de Pedro quando tinha que pagar um imposto lá do templo. E Jesus dá com muita calma uma direção e um grande ensino para ele. Vai lá pescar com o anzol que você vai encontrar as moedas. Veja diante de situações complexas, até naturais, como uma tempestade, colocando em risco a vida dele, Jesus descansando, dormindo, e eles desesperados. Veja como são pessoas em um mesmo ambiente, mas com reações completamente diferentes por causa da visão. Acho que nos capítulos mais incríveis, é o capítulo 4 de João, em que nós vemos os discípulos chegando com os pães, porque eles foram para aquela cidade, em Samaria, preocupados se Jesus estava com fome, e estranharam Jesus falando com uma mulher samaritana. E a mulher samaritana entrou na cidade para fazer o que eles deveriam estar fazendo. Ela foi anunciar que o Messias estava ali. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Estavam cheios de preocupações carnais, necessidades e até mesmo Jesus com uma mulher, que história é essa, né? Com seus preconceitos. E Jesus fala: vocês não estão enxergando. Os campos já estão brancos, mas para vocês ainda não. É hora de colher. Então veja como a nossa percepção pode fazer a nossa vida muito mais leve, vitoriosa, justa, verdadeira, e como nós vemos pessoas que não conseguem ter essa visão, acabam ficando cada vez mais amargas. Que os seus olhos sejam bons. Amém? Falei bastante hoje, né? Chega. Deus te abençoe. Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por esta palavra. Como é importante nós termos uma visão espiritual e coerente da nossa vida, da nossa jornada. E tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que nós somos mesquinhos, avarentos, todas as vezes que nós somos gananciosos, todas as vezes murmuramos, como aquele povo no deserto que era suprido, que foi liberto, mas só enxergava problemas no deserto. Nós não queremos ficar prostrados pelo caminho, Senhor. Nós queremos conquistar o que o Senhor reservou para as nossas vidas. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e cura a nossa visão. Que nós passemos a enxergar como o Senhor enxerga todas as coisas, a viver pela fé e a vencer cada um dos desafios com a revelação dos céus. Que cada um aqui tenha paz, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, que as famílias sejam restauradas e que os perdidos sejam salvos. Eu ligo essa palavra de bênção na terra e nos céus em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Fique na paz.